Mais um Galaxy desembarcou aqui no canal e dessa vez a gente vai falar do Galaxy Fold 4. Aparelho recentemente lançado no Brasil e que a Samsung gentilmente encaminhou para a gente dar uma conferida no que vem dentro da caixa. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para falar do Galaxy Fold 4. Aparelho que foi recentemente lançado no Brasil e que a Samsung mandou uma unidade aqui para a gente testar. Vamos conferir o que tem dentro dessa caixa e de cara a gente já pede aí para você deixar aquele like, se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação nos próximos vídeos que incluem, obviamente, os testes com esse cara aqui. Bom, chega de muito papo porque eu sou chato falando e o que importa é esse cara aqui. Conferir o que tem dentro dessa caixa. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem aqui uma caixa que segue o padrão que a gente já viu aí na linha S22. A gente tem o nome Fold, um bicolor aqui, que na verdade é uma referência para o aparelho dobrado, né, na verdade aberto, e o nome Galaxy Z Fold 4. Na lateral, a mesma coisa, a gente tem um Galaxy Z Fold 4 em brilhoso, né, um brilhoso preto, e do outro lado o logo da Samsung. Aqui embaixo a gente tem as informações do aparelho, falando do modelo, a RAM e o armazenamento. Então esse aqui tem 12256. Esse dispositivo veio lacradinho, então vamos conferir aqui o que tem dentro da caixa. Eu vou abrir aqui aquela maravilhosa cortadinha na etiqueta. Muito bom receber aparelho lacrado, meu Deus. Vamos lá, voltando para a mesa. A gente tem uma caixa aqui, é no padrão de... Rapaz, tá bem no vácuo mesmo. Pronto. De cara a gente já confere aqui o aparelho. Nesse caso aqui eles mandaram um dispositivo na cor branca. É branco esse aqui? Acho que é branco. Olha que bagunça que eu tô fazendo. De cara a gente já encontra aqui do outro lado uma pastinha. Tem o recorte ali da câmera. E nessa pastinha a gente encontra o cabo USB-C, USB-C, a chave extratora de chip, que eu vou deixar aqui, e o guia rápido, já com os selinhos da Anatel, tudo bonitinho. Esse aparelho aqui, portanto, é um aparelho que é o mesmo vendido no Brasil. Tirando o aparelho, vou colocar ele de lado um pouquinho, para a gente conferir o que tem dentro da caixa. Então a gente tem um papelzinho decorativo e uma caixinha aqui, que, vamos ver, né, do outro lado, fui tapeado, mas eu já sei o que é. A gente tem aqui um avanço quando comparado com a geração anterior, que é ter já um carregador. Aí, ó, você já tem o carregador dentro da caixa, coisa que não acontecia na geração anterior. Você não precisa mais resgatar, você comprou, já vem aqui na caixa de volta. Ponto para a Samsung por ter voltado atrás e feito esse bom ponto, né? A gente tem que considerar que isso daqui é um avanço, um avanço depois da gente ter aquele retrocesso de ter que ficar fazendo pedido. É importante a gente ter isso aqui dentro porque facilita especialmente quem não tem um carregador pronto para esse cara. Vamos voltar aqui para a câmera aérea para eu mostrar mais desse carregador. Então, de cara o que a gente confere aqui é o seguinte: esse carregador é um carregador USB-C, né, já ficou meio óbvio pelo cabo que vinha ali na caixa. E aqui a gente tem as especificações do carregador. Cadê o foco? Aí, o foco foi. Então a gente tem aí um carregador rápido, disponível, Super Fast Charging, disponível na caixa de cara. Seguindo aqui com o que vem dentro da caixa, eu vou colocar esse carregadorzinho aqui de lado. Eu vou botar tudo de lado para poder me organizar aqui e mostrar para vocês mais a respeito do aparelho. Bom, aparelho ligado e configurado, mas aquela configuração que vocês sabem que no máximo eu ativo a internet e não coloco conta para não puxar tanta coisa. Vamos conferir aqui o que tem dentro desse aparelho, mas primeiro deixa eu falar o que tem de visual e também dentro desse dispositivo. Vamos lá, vem comigo para a câmera aérea. Primeiro, a gente tem aqui na parte externa, propriamente dita,
uma tela que segue o mesmo padrão que a gente viu na geração anterior. O que isso significa dizer? A gente tem aqui uma tela de 6.2 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 120 Hz. Também Dynamic AMOLED 2X, a mesma coisa que a gente viu na geração anterior. Na lateral esquerda a gente encontra o logo da Samsung na dobradiça. E atrás a gente tem um conjunto de câmeras triplo. A gente tem um conjunto aqui que consiste em uma câmera principal de 50 megapixels ultra-wide, uma teleobjetiva de 10 megapixels com zoom ótico de 3x e zoom máximo de 30, e tem uma terceira de 12 megapixels para ultra-wide, além de um flashzinho. Essa cor aqui é uma cor no tom bege, vocês podem ver. Na parte de baixo a gente tem uma caixa de som e o USB-C. E em cima outra caixinha de som e um monte de furo aqui, provavelmente para captura de áudio. Na lateral a gente tem, num lado, o leitor biométrico integrado no botão Power e os botões de volume. E aqui a gavetinha de chip, que a gente vai conferir agora como é que é. Vamos tirar aqui. Vamos ver. Então a gente vê aqui que a gavetinha de chip, ela é dual, você tem possibilidade de utilizar 2 chips e você não consegue expandir. Então o armazenamento que vem aqui é o limite do seu aparelho. Obviamente você pode também utilizar armazenamento em nuvem e tal. Por dentro a gente também tem pouca mudança. O que a gente tem aqui? Uma tela Dynamic AMOLED com resolução QXGA+, é tanta sigla que eu às vezes me perco, de 7.6 polegadas, também Dynamic AMOLED 2X e taxa de atualização de 120 Hz. Ele tem taxa de atualização adaptativa que vai de 1 até 120. No da frente, aquela menorzinha, é de 48 a 120. E aqui a gente tem, deixa eu abrir aqui a galeria para ficar mais fácil. E aqui a gente tem uma câmerazinha frontal de 4 megapixels under display, ou seja, ela está embaixo da tela, você não vai visualizar ela como você vê nos aparelhos tradicionais. A gente percebe aqui de cara que esse aparelho aqui, por dentro, só para constar aqui desse aparelho, por dentro ele tem o Snapdragon 8 Plus Gen 1, ou seja, é o mais atual da Qualcomm, combinado com 12 GB de RAM e 256 de armazenamento nessa unidade que eu estou aqui. Salvo engano, também tem de 512 disponível no mercado. Voltando para o aparelho, a gente tem aqui o Android 12. Isso é um ponto bem interessante, mas não é o Android 12 comum. É o que a gente chama de Android 12L ou Large, que é feito para telas maiores, assim como é o Galaxy Fold. Então, o que a gente vê aqui? Como é que a gente percebe de cara que tem um certo trabalho para integrar e tornar mais coerente o uso numa tela maior? A gente consegue perceber isso quando eu abro aqui a galeria, por exemplo. Vocês vão perceber que esses ícones que estão aqui, eles viram um menu na parte de baixo. Repara só. Reparou? Você tem aqui os ícones reduzidos, ocupando o espaço que fica ao lado dos botões de comando, e aqui a gente tem o menu, assim como você teria, por exemplo, num computador com Windows. Então você pode acionar ele. O conceito por trás disso é tornar a interface mais amigável e mais fácil de utilizar, especialmente quando você considera que está com uma tela grande. Então dá para fazer essas brincadeiras a mais que num smartphone comum talvez ficasse meio estranho. Então, para dobráveis e tablets, existe o Android 12L, e no Android 13 a gente tem a unificação desse conceito numa versão só, e aí os aparelhos com telas maiores vão se aproveitar desse conceito aqui. Aproveitando que eu estou no menu, vamos conferir o que tem de aplicativo aqui. Vocês veem que a tela é basicamente uma, e a gente tem alguns bloatware já aqui de cara que dão para perceber. Quais são? Facebook, Spotify e Netflix. De cara a gente já percebe esses três ocupando a mais espaço do que deveria. Além disso, a gente tem o LinkedIn aqui,
que é a suíte da Microsoft. É uma parceria que a Samsung tem com a Microsoft, então tem o Office, o OneDrive, LinkedIn, que é a rede profissional da Microsoft, e o Outlook, que é o aplicativo de e-mail. Os aplicativos do Google, que já são obrigação também, e os aplicativos da Samsung, incluindo o Bixby, o AR Zone, Samsung Pay, Samsung Shop e por aí vai. A gente percebe que ele tem uma quantidade razoável de bloatware, mas são aplicativos... Opa, não era para fazer isso, querido. Vamos fechar isso daqui. Beleza. Então, aqui vocês veem que quando eu venho para a tela inicial, já muda. A gente não tem mais aquele menu aqui na lateral. Você tem o menu tradicional. E você pode vir aqui e desinstalar o bloatware. Então, eu vou desinstalar aqui o Facebook, vou desinstalar o Spotify e vou desinstalar o Netflix. Curiosamente, eu não uso nenhum dos três mesmo, então eu já desinstalaria. Vamos lá, configurações. Vamos conferir aqui. Como eu disse, ele tem 256 de armazenamento e a gente precisa dar um confere também aqui sobre... Cadê aqui, gente? Socorro. Um ponto que eu acho legal sempre falar aqui na interface. A gente tem esse conceito de tela dividida, né? Então, você, ao invés de você ter clica aqui e depois tem que ir carrega outra tela, você já tem tudo entregue aqui na mesma. Então, fica mais fácil até de você deslocar entre as informações. Então, por exemplo, a gente está aqui, assistência do aparelho e bateria, 215 disponíveis, de 256, 40.44 GB são ocupados, boa parte, 34.81, são só do sistema. A gente tem alguns arquivos de áudio, outro que tem aí quase 6 GB, e a gente fica com 215 disponíveis. Além disso, a gente tem 12 GB de RAM. Você pode fazer a gestão aqui e pode fazer a alteração para ampliar a RAM Plus, que é aquela modalidade de RAM que você pode utilizar o armazenamento para ampliar. Então você tem aqui 8 GB, 12 mais 8, você pode chegar a 20 GB de RAM disponíveis no seu aparelho, fazendo essa mescla aí entre armazenamento e RAM propriamente dita. O sistema operacional aqui, a gente está atualmente com, vamos ver aqui, o Android 12, o One UI 4.1.1 e nesse caso aqui, porque eu ainda não atualizei, o patch de julho. Vale a pena citar aqui uma coisa. Eu falei que ele está no Android 12 e a Samsung, nessa geração aqui e até na anterior mesmo, deu uma melhorada bacana no quesito atualização. Então, o que acontece? Assim como a linha S22, esse cara aqui faz parte da nova política de atualização junto com o Fold 3 e o S21. Então, o que acontece? Esse cara vai receber 4 atualizações majoritárias. Se o Google não fizer nenhuma loucura e mudar os números, isso significa dizer que você vai receber o Android 13, 14, 15 e 16. Além desses 4 anos de atualização de software, de sistema operacional propriamente dito, você tem mais um ano de segurança, totalizando 5 anos de atualização direto do sistema operacional. Vale observar, normalmente os aparelhos da Samsung atualizam mensalmente e no final da vida vai aumentando para bimestral e por aí vai. Mas esse cara aqui, a princípio, pelo menos nos próximos anos, vai receber atualizações e também atualizações mensais de segurança, o que é excelente, especialmente para quem mistura aí vida do trabalho e tudo mais. É sempre importante estar com o aparelho atualizado, com o sistema de segurança sempre na última versão possível, para não ter brecha e não correr risco de invasão. Voltando aqui ao dispositivo, a gente tem aqui também a possibilidade de gestos. Vamos ver aqui o gesto para poder conferir. Óbvio, talvez não seja dos melhores. Vamos ver aqui, gestos de navegação, não, movimentos e gestos, não, é barra de navegação. Barra de navegação, você pode ativar os gestos aqui, e aí repara que quando eu faço gestos, o que acontece? Aqueles botõezinhos
que ocupavam espaço aqui, que são os botões tradicionais, somem, e o menu fica centralizado aqui. Sabe o que você vai lembrar quando você vê isso aqui? O Windows 11. Se você parar e analisar aqui, é basicamente o mesmo padrão que a gente vê no Windows 11, na verdade o Windows 10, se você considerar que aqui tem um menu, e se você considerasse como sendo isso daqui um menu propriamente dito centralizado, como é no Windows 11, também fica um pouquinho semelhante propriamente dito. E você tem a possibilidade de utilizar os gestos normalmente. Aqui a gente já tem informação de atualização e tudo mais. A interface segue o padrão da One UI, então a gente tem ícones redondos, uma cortina branca ou então mais para o modo preto, né, a gente tem aí, mas com uma pegada meio transparente. Se vocês repararem, dá para ver um pouquinho do wallpaper aqui, apesar de que o wallpaper também é escuro. A gente tem boas opções aqui, botão Power, configurações e a possibilidade de fazer edição e aparência do painel rápido. Então você pode exibir, por exemplo, controle de mídia e saída, controle de brilho e também fazer a customização dos botões que você quer aqui. Então você tem uma boa quantidade e a depender do que você vai utilizar, dá para colocar mais alguma coisa. Bom, é isso, não tem muito mais o que falar. A gente vai começar os testes com o Z Fold 4 e em breve a gente tem mais conteúdo aqui, os conteúdos sempre de carregamento, teste de jogos e também o review desse cara seguem nas próximas semanas. Se você tem alguma curiosidade a respeito dele, não deixa de acompanhar aqui o nosso canal e também as nossas redes sociais para ficar sabendo mais sobre o que a gente está achando desse cara. Como sempre, eu peço para você deixar aquele like, se inscrever e ativar a sinetinha se você ainda não está aqui no canal, para você poder conferir os conteúdos quando forem saindo. Eu fico por aqui, agradecendo a sua presença e esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.